O que a alma realmente necessita é de uma boa história. Essa frase emblemática é atribuída a Joseph Campbell, que é conhecido como o pai da storytelling, a arte de contar história. Deixa eu contar uma história bem interessante para você. Existia um homem que estava bastante preocupado com a sua família, porque estava desempregado e os seus últimos recursos estavam já acabando. E aí, de repente, ele resolveu, um certo dia, fazer uma oração. Ele orou com muita fé, com muita determinação, porque ele precisava de recursos para alimentar a sua família. E aí, então, 2 dias depois daquela oração, ele recebe uma ligação. Um homem do outro lado da ligação estava dizendo que queria contratar ele para um serviço específico de pintura. E aí perguntou: o senhor poderia pintar a minha casa? Ele lembrou que há um tempo atrás havia aprendido com seu pai esse serviço de pintura, um adolescente. E rapidamente ele aceitou o convite e disse: no dia seguinte eu estarei aí na sua casa para poder fazer essa pintura. Ele pegou o que tinha na mão, a sua bicicleta, pegou um balde, uma trincha de pintura e um rolo para poder pintar. E pedalou ali mais de 30 quilômetros para poder chegar na residência daquele cidadão. Chegou na residência, ele conheceu o dono daquele imóvel, mas ele ficou um pouco espantado com a grandiosidade do imóvel. Era uma casa que aqui a gente chama de duplex, uma casa construída em cima da outra, uma casa de primeiro andar. E ele ficou um pouco triste, apreensivo, porque ele não tinha ferramentas suficientes para poder pintar aquele grande imóvel. O dono da casa, vendo aquela apreensão dele, disse: o que é que falta para o senhor começar o serviço? E ele disse: eu vou ficar devendo isso para o senhor, porque eu não tenho materiais necessários para poder fazer toda essa pintura. O proprietário da casa disse assim: não se preocupe, eu vou aqui na casa de alguns vizinhos. E após 10 minutos, o dono da casa voltou carregando uma grande escada que ele havia arrumado com os vizinhos. E então ele cedeu, ele emprestou a escada para que aquele homem que estava desempregado realizasse o trabalho. O homem ficou muito feliz, ele conseguiu concluir o trabalho e ele sentiu realmente um ato de generosidade. Essa história fala sobre generosidade, fé, determinação, foco. Pois é, isso é um storytelling. O grande mestre Joseph Campbell, considerado como o pai da storytelling, ele falou uma frase muito emblemática dizendo o seguinte: o que a alma precisa, o que a alma necessita é de uma história. Pois bem, você pode muito bem usar essa técnica para poder melhorar a sua palestra. Essa técnica da storytelling você pode contar no início da sua apresentação, no início da sua palestra, para poder envolver os ouvintes. Só que essa história com um enredo envolvente, com um tom de voz, colocando elementos que façam com que as pessoas possam pensar no enredo dessa história, você pode utilizar de forma muito eficiente e eficaz na introdução da sua palestra. E lembre-se de fazer um link. Essa história, a storytelling, que é a arte de contar história, tem que ser feita de uma forma produtiva, de uma forma proveitosa, que essa história você possa fazer um link com o tema que você vai abordar naquele momento, naquele dia D. Então usa bem essa ferramenta da storytelling para que você possa conectar os seus ouvintes logo nos primeiros minutos da sua apresentação. Essa arte de contar história é utilizada por grandes palestrantes ao redor de todo mundo. E você que está aqui no YouTube, você vai receber agora uma oportunidade de conhecer muito mais. Vou deixar aqui o link logo na descrição ou no card para que você possa conhecer uma aula completa sobre storytelling no canal O Mundo da Oratória. Começa a me seguir, clica, compartilha para que a gente possa avançar com muito mais vídeos. Você faz parte da minha história, então você que vai fazer com que esse canal possa crescer muito mais.